Deus, teu filho está nas tuas mãos, Senhor Deus, como instrumento, como porta-voz do Senhor. Senhor Deus, eu já sei, Senhor Deus, e tenho certeza que o Senhor já deu a tua palavra ao teu filho, Senhor Deus. O Senhor se revelou a tua palavra a ele, Senhor. E o teu servo agora neste momento, Senhor Deus, vai transmitir à tua igreja tudo aquilo que o Senhor entregou para com ele, Senhor. Fale conosco, Senhor Deus. Precisamos sair nessa noite reconhecendo o que é missão, Senhor Deus. Qual foi o propósito, Senhor Deus, a qual o Senhor nos chamou, Senhor Deus, nessa terra. Pai, fale com a tua igreja e abençoe o teu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Vamos receber o evangelista Michael dizendo glória ao Pai. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Glória ao Espírito. Aplauda mais uma vez. Mais uma vez eu quero saudar os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade que temos de estar em sua presença e podermos tributar a Ele a honra e a glória que é devida ao seu santo nome. Eu quero também falar da minha alegria de retornar a essa casa, de ver aqui, eu vou chamar carinhosamente a nossa vozinha louvando ao Senhor. Oh, glória! Eu lembro desse louvor. Eu só lembro de três coisas desse culto que Deus fez presente a última vez que eu estive aqui. O louvor que a senhora louvou, que é o que louvou hoje, e essa tacinha abençoada que eu ganhei uma de presente. Está lá na minha prateleira, junto com os livros, e é ela que me faz lembrar dos irmãos em oração quando eu vou ao encontro do Senhor por algumas horas em oração. Então eu peço a Deus que continue abençoando vocês, aumentando, multiplicando. Eu agradeço a nossa irmã pelo convite. Peço perdão, eu dei um pouco de trabalho hoje, marquei no lugar, desmarquei. Eu tinha marcado para os irmãos nos buscar na nossa igreja 7, mas eu lembrei que a gente está sempre pregando fora. Quando eu chego na minha casa espiritual, o pastor me bota para pregar. Então eu comentei com o pastor do lado, o pastor falou, se você ficar para a reunião de obreiro, ele vai colocar o olho em você e vai te proibir de sair hoje, você vai furar com os irmãos. Então eu dei uma escapada da reunião de obreiro antes dele chegar para conseguir estar aqui com os irmãos. E eu confesso aos irmãos que já tinha uma mensagem da parte do Senhor reservado para os nossos corações. Mas quando eu sentei aqui e olhei aquele mural, Jesus por nossos pecados foi traído, injustiçado, afligido, ferido e crucificado. O Espírito Santo falou comigo assim, fale sobre a cruz de Cristo. Fale sobre a graça que foi revelada através dela. Então eu vou pedir você que tenha um pouco de paciência, que eu não preparei nada. Então vai agora, mas eu louvo o Senhor, que a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos fará lembrar. Ele não acrescenta nada, ele nos faz lembrar aquilo que nós estudamos. O pregador, ele é igual uma cisterna. A gente ora, lê a Bíblia, jejua, lê livros, estuda a palavra, e essas águas vão ficando acumuladas dentro de nós. Na hora que o Espírito Santo resolve usar, ele vem com um baldinho, pega dessas águas e dá para saciar a sede do povo. Eu louvo ao Senhor que eu tenho prazer nas Escrituras e eu sei que Deus vai falar conosco nesta noite. Abre, por favor, as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo de número 11. Filipenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler do primeiro verso, o primeiro versículo, até o versículo de número 11. Filipenses capítulo 2, do primeiro versículo ao versículo de número 11. Os que acharam, diga amém. Amém. Se você não achou, eu jogo minha Bíblia em você. Filipenses é um dos livros mais fáceis de achar no Novo Testamento. Está escrito assim, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu,
mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tome sua sendo, por favor, se permaneça com a sua Bíblia aberta em Filipenses capítulo 2, redobre a sua atenção. Eu não vou tomar muito seu tempo, mas por favor não permita que nada lhe distraia. O apóstolo Paulo aqui está escrevendo essa carta à igreja que ele mesmo havia fundado na cidade de Filipos, em sua segunda viagem missionária. Filipos, para quem não sabe, era uma cidade militar. Quando os soldados aposentavam do exército romano, era para lá que eles iam. E Paulo decide ir a essa cidade depois de ter tido uma visão em que um homem macedônio dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Filipos fazia parte da província da Macedônia. E com isso Paulo entende que Deus o estava enviando, ou vocacionando ele e a sua equipe, para irem anunciar o evangelho na Macedônia. E a primeira cidade por onde Paulo passa pregando, justamente por ficar na entrada da Macedônia, era a cidade de Filipos. Vocês conhecem a história. Atos capítulo 16 diz que Paulo está pregando à beira de um rio para um grupo de mulheres, e é ali que Lídia e um grupo de pessoas se convertem a Cristo Jesus. Logo em seguida, Paulo e Silas é preso por expulsar o espírito maligno de uma jovem adivinha que era escrava e que dava certo lucro a um grupo de empresários locais que eram seus senhores. E é através de uma intervenção divina ou de um milagroso terremoto enviado da parte de Deus que tanto Paulo quanto Silas e os demais presos são soltos. Mesmo com tudo isso e com todos esses acontecimentos, a graça de Deus prevalece e uma igreja é fundada por Paulo ali na cidade de Filipos. Ao tempo em que Paulo escreve esta carta, ou essa epístola, já havia ali em Filipos diáconos, presbíteros e um jovem pastor chamado Epafrodito, que era o líder espiritual e local daquela crescente igreja. Logo em seguida, em Atos capítulo 16, Paulo retorna de Filipo para Jerusalém, é preso em Jerusalém e encaminhado para Roma, a capital do império. E mesmo preso em Roma, Paulo continua recebendo notícias da igreja que ele havia fundado em Filipos. E dessa vez, Paulo recebe a visita de Epafrodito, que vai em pessoa, não só visitar Paulo, como também levar para Paulo uma oferta, uma ajuda financeira que a igreja de Filipos havia enviado para Paulo. E a título de informação, a igreja de Filipos era uma das poucas igrejas que ainda cooperavam com Paulo através de suas orações e ofertas. Então, a palavra do Senhor nos diz que Epafrodito vai, comunica a Paulo notícias a respeito da igreja, e no percurso para ir ter com Paulo em Roma, Epafrodito fica doente. Quando a igreja em Filipos recebe a notícia que o seu pastor local estava doente, a igreja se apavora. É aí então que Paulo escreve essa carta, ou essa epístola aos Filipenses, com 3 objetivos. Guarde isso. O primeiro objetivo pela qual Paulo escreve essa carta é para agradecer os irmãos da igreja de Filipos pela oferta enviada e pelas orações contínuas a seu respeito. Isso está no final da carta aos Filipenses. O segundo motivo era para dar notícias a respeito do estado de saúde de Epafrodito, onde Paulo atesta que Epafrodito estava doente, que ele havia chegado à beira da morte, mas que Deus havia se compadecido dele, que ele estava se recuperando bem e que em breve ele retornaria às suas funções na igreja. E o terceiro motivo pela qual Paulo escreve essa carta é que Paulo aproveita para exortar a igreja de Filipos a respeito de alguns assuntos que provavelmente Epafrodito havia compartilhado com ele. Dentre esses assuntos, Paulo fica sabendo que havia um espírito sectário na igreja de Filipos.
Havia um espírito que provocava grupinhos no meio da igreja, e esses grupos provocavam vanglória, orgulho, desunião, e essas desuniões provocavam constantes fofocas e todos os tipos de pecado no meio da igreja. Então Paulo escreve a carta aos Filipenses no capítulo 2 com o objetivo de combater esse mal que havia se instalado na igreja de Filipos. Do versículo 1 ao versículo 2, Paulo vai exortar a igreja a permanecer no amor de Cristo, a guardar-se da vanglória. E do versículo 3 a 4, Paulo vai exortar os irmãos a pararem de fazer a obra de Deus pelo próprio benefício, ou buscando os próprios interesses, e que houvesse união, comunhão e amor entre os irmãos. E no versículo 5, Paulo vai entrar com Cristo como um padrão, como um modelo que deveria ser seguido. Guarde isso. Quando Paulo faz isso, Paulo automaticamente termina por descrever toda a trajetória de Jesus Cristo, desde sua divindade até seu esvaziamento e glorificação. Paulo começa essa epístola dizendo assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é que haja em vós o mesmo amor, a mesma humildade e a mesma simplicidade que também habitou em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que esse Jesus que será crucificado é Deus, e como Deus, ele é eterno. A parte C do versículo 6 do capítulo 2 de Filipenses, Paulo, quando vai falar de Jesus, usa a expressão grega to enai isateon, que é um artigo definido no grego e que quer dizer o ser igual a Deus. O que Paulo está dizendo é que Jesus Cristo é Deus, e como Deus, ele é eterno. É por isso que João, no primeiro versículo do capítulo 1 de João, diz que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nos originais do grego, João está dizendo enarken hologos, kai hologos em prostoteon, kai Deus em hologos. João está dizendo que Jesus no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus é a palavra de Deus, porque Jesus é a expressão e a materialização de tudo aquilo que Deus o Pai pensa e sente. Mas João diz que Jesus não é apenas a palavra de Deus, mas Jesus é Deus. É por isso que existem muitas coisas a respeito de Jesus que nós não somos capazes de entender. Um exemplo, Isaías capítulo 55 diz que Jesus é o Pai da eternidade. Se Jesus é o Pai da eternidade, a eternidade não existe desde sempre, porque foi Ele quem a gerou. Aí nós temos um problema, porque nós aprendemos que a eternidade não tem começo nem fim, passado nem futuro. Então, se Jesus é o Pai da eternidade, ela não existe desde sempre. Mas, evangelista Maicon, então quando a eternidade começou? Não sei, mas sei aonde ela começou. Ela começou em Jesus Cristo. Jesus simplesmente disse: eu quero que minha filha nasça, e a eternidade começou. O que eu estou querendo lhes dizer é que a eternidade nem existia, e Jesus já era exatamente quem Ele é: Deus, santo, divino e poderoso. Então Paulo começa dizendo que Jesus é Deus, mas logo em seguida Paulo diz assim, que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem. O que Paulo está querendo dizer é que Jesus desceu de sua forma divina e imortal e assumiu a forma daquilo que é mortal. Deus, o Pai, através de seu Filho, tornou-se como um de nós, para morrer por nossos pecados na cruz do Calvário. Escute isso. A maioria de nós tem a ideia de Jesus sendo empurrado pelo Pai à cruz. A maioria de nós, quando ouve falar da crucificação, imagina Deus, o Pai, colocando a mão nas costas do Filho e o forçando a ir ao seu sofrimento.
Mas a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23 ao 25, diz que Jesus foi entregue por presciência e por conselho divino. Jesus, como Deus, não foi pego de surpresa. Ele sabia o sofrimento que o aguardava. Aí em Mateus capítulo 15 ou 16, se não me engano, Jesus diz assim: eu dou a minha vida. Ele deu a sua vida por livre e espontânea vontade, visando a salvação dos homens. E o que eu gosto aqui é que Paulo potencializa a informação dizendo que ele assumiu a forma de homem, esvaziou-se ainda mais, fazendo-se servo e sendo morto por morte de cruz. Por que é que Paulo potencializa essa informação dizendo e morte de cruz? Porque a morte de cruz era a morte mais cruel de toda a tirania de Roma. Ela era destinada aos piratas epicureus, ela era destinada aos perturbadores da paz social e aos malfeitores de Roma. O que Paulo está querendo nos dizer é que Jesus, que era imortal, assumiu a forma daquilo que é mortal para morrer na cruz por nós e passar pela morte que é própria dos homens. A morte que é uma consequência pelos nossos atos e pelos nossos pecados. E o engraçado é que a maioria de nós olha para a morte como o dia da ruína dos nossos sonhos, como o fracasso do sucesso, como a corrupção do corpo físico. Mas Jesus olhava para a morte como o dia de sua glorificação. É ele que diz em João capítulo 12, versículo 23: é chegado a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Jesus olhava para o dia de sua morte não como seu fracasso, não como sua ruína, como a maioria de nós imagina. Jesus olha para a sua morte e enxerga na morte de cruz o dia de sua glorificação. Escute o que eu vou lhes dizer. A palavra do Senhor dá mais ênfase aos 3 últimos dias da vida de Jesus, que fala de sua morte e ressurreição, do que dá aos 3 anos e meio do ministério de Jesus. Alguém chegou a calcular que se a Bíblia Sagrada descrevesse com tanto detalhe os 3 anos e meio do ministério terreno de Jesus, como descreveu os 3 últimos dias da sua vida, nós teríamos que acrescentar mais de 8.400 páginas à Bíblia Sagrada. Mas por que é que a Bíblia dá mais ênfase à morte e ressurreição de Jesus do que a todo o seu ministério terreno? Porque a cruz é o ápice de toda a realização de Jesus Cristo. A cruz é o ápice da obra salvífica de Jesus. A cruz fala da maior obra realizada por Cristo na terra. E eu quero que você incomode quem está do seu lado com muita educação e carinho. Olhe nos olhos e diga assim: você está olhando para a maior obra realizada por Jesus na cruz do Calvário. Diga para quem está do seu lado: você está sentado do lado da maior obra realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Escuta o que eu vou lhes dizer. Mahatma Gandhi disse que ninguém fez tão bem pela humanidade quanto Cristo Jesus na cruz do Calvário. Dwight Lyman Moody disse que o diabo não suporta olhar para a cruz de Cristo, porque enxerga nela a sua vitória, a sua derrota e a vitória daqueles que creem no nome e no sangue de Jesus Cristo. Então escute o que eu vou lhes dizer. A cruz não é um pedaço de madeira sem nexo, sem objetivo. Há todo um simbolismo na cruz e na crucificação de Jesus Cristo. Guarde o que eu vou lhes dizer. A cruz cravada no chão, apontando para baixo, fala da vitória de Jesus Cristo sobre Satanás, sobre o inferno e sobre o pecado. A cruz cravada no chão fala de nossa eterna vitória em Cristo Jesus. A cruz apontando para baixo está dizendo que a profecia de Gênesis 3,15 estava se cumprindo em Jesus, em que a semente da mulher esmagaria a cabeça de Satanás. Na cruz do Calvário, o calcanhar ferido pisou
despedaçou e destronou todo principado, toda potestade e todas as forças da malignidade. A cruz de Cristo fala da nossa vitória. Paulo diz na carta aos Coríntios, no capítulo 15, que o aguilhão da morte é o pecado. A expressão aguilhão ali não está falando de correntes que prendem as mãos aos pés. A expressão aguilhão ali está falando daquela vara de madeira com uma ponta de ferro na sua extremidade, que os donos de escravo usavam para espetar os escravos e forçá-los a fazer o que eles queriam. O que Jesus está dizendo é que o pecado e a morte era a vara que Satanás usava para nos forçar a fazer o que ele queria. Mas Jesus mais embaixo diz que na cruz do Calvário ele despedaçou o aguilhão da morte, ele quebrou esta ponta de ferro, de maneira que quando você diz assim: vou para Cristo, vou deixar a vida de pecado, Satanás entra na frente e diz: se você foi ultimato, acabo com a sua família. Mas quando Satanás diz assim, Jesus pula na frente, se coloca entre você e ele e diz assim: para tocar nele, para tocar nela, você precisa passar por mim, porque o aguilhão da morte foi despedaçado na cruz do Calvário. O que Paulo está nos dizendo é que Satanás não tem mais poder sobre você por causa daquilo que foi realizado na cruz do Calvário por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 2 e versículo 14, diz assim: que Jesus não só venceu o diabo, como ele pegou a cédula do pecado e a cravou na cruz do Calvário. O que Paulo está dizendo é o seguinte: Jesus não só venceu o diabo na cruz do Calvário, como ele rasgou tudo aquilo que pesava contra você. O que Paulo está querendo nos dizer é o seguinte: já não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga para quem está do seu lado assim: fique feliz quando Satanás te acusar, porque ele só pode te acusar no passado. Ele só pode dizer quem você era e o que você fez, mas ele não pode te acusar no presente nem no futuro, porque o teu presente e o teu futuro foi lutado pela cruz de Cristo, foi lavado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia! Não existe mais nenhuma condenação para você. Jesus venceu e despojou todo o principado na cruz do Calvário. Diga para quem está do seu lado assim: é por isso que a Bíblia diz que devemos resistir o diabo. A Bíblia nunca disse vencei o diabo. A Bíblia nunca diz vencei o mundo. Ela disse resistir, porque ele já foi vencido na cruz do Calvário. Sabe por que é que Paulo diz que nós somos mais do que vencedores? Nós somos mais do que vencedores porque enfrentamos o inimigo que já foi vencido por Jesus na cruz do Calvário. Você não está vencendo e lutando contra o gigante, você está lutando contra o inimigo que já foi vencido pelo Senhor desta igreja na cruz do Calvário. É por isso que Paulo disse: vós sois mais do que vencedores em Cristo Jesus, o vosso Senhor. Somos mais do que vencedores. E escute o que eu vou lhes dizer: a vitória de Cristo na cruz do Calvário é a vitória da igreja na terra. A igreja não vence porque tem teólogos e PhDs em Bíblia. A igreja não vence porque tem políticos evangélicos. A igreja não vence porque tem empresários, doutores, médicos, advogados ou engenheiros. A igreja só vence porque Jesus venceu na cruz do Calvário. A igreja só triunfa porque Jesus triunfou na cruz do Calvário. Então olhe para quem está no céu assim: se você está em Cristo, você é mais do que vencedor. E já não existe nenhuma condenação contra você por causa de tudo o que Jesus realizou na cruz do Calvário.
vários lados. Fala de nossa reconciliação com Deus, o Pai. A cruz, apontando para os lados, fala do Pai através do Filho, de braços abertos, recebendo a humanidade caída, vencida e arruinada no pecado novamente. A cruz está dizendo que nós fomos aceitos e recebidos como filhos por causa do que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário. Quando o homem pecou no Éden, o Senhor colocou uma espada em volta da árvore da vida e um querubim na entrada do jardim. Era Deus dizendo: acabou a comunhão, o homem não tem mais acesso a mim. Quando o homem pecou no deserto, Deus mandou Moisés pôr um véu na porta do templo, dizendo: o homem já não tem mais livre acesso à minha presença, porque o homem pecou. Salmos 18, Salmos messiânico, Salmos de número 18. Eu sempre perguntei ao Senhor, pastora, o que é que Deus o Pai sentiu quando ele de costas ouviu a agonia do filho? Eu sou pai, e a Bíblia diz que eu sou mau e ele é bom e sabe dar boas coisas aos seus filhos. Se eu, sendo mau aos olhos de Deus, não aguento ver minha filha chorar com dor de barriga, que eu fico desesperado, imagine o que Deus, o Pai, que é bom e perfeito, sentiu ao ouvir de costas o gemido do filho. E eu sempre perguntei: o que é que o Senhor sentiu? Salmos de número 18, Salmo messiânico. O pai está de costas, ouvindo a agonia do filho. Quando o pai escuta a agonia do filho, isso está no Salmo de número 18, o pai começa a respirar forte. Quando o pai respira forte, brasas de fogo saem do seu ventre, fumaça da sua narina. Ele chama um querubim, o querubim vem voando, ele senta nas asas do querubim e percorre as quatro faces do universo. Quando Deus, o Pai, passa diante do sol, o sol de reverência ao seu Criador se curva e apaga sua luz. A terra não suporta a sua glória, estremece, e quando a terra treme, o véu do templo é rasgado de cima a baixo. É o Pai dizendo através do Filho: eu os recebo de novo em minha presença por meio do meu Filho. Diga para quem está do seu lado: você só desfruta do que desfruta em Deus por causa de Jesus Cristo. Você só está aqui por causa de Jesus. Nós temos a mania de achar que nós somos justos. Nós não somos justos. Desde a hora em que nós acordamos até agora, jogando baixo, nós pecamos no mínimo 1.000 milhões de vezes contra Deus. Nós não somos justos, nós somos justificados por aquele que verdadeiramente é justo. É o seguinte: lá na cruz, ele foi vestido com os nossos pecados e nos vestiu com a sua justiça. Não é porque você é santo, não é porque você ora muito, não é porque você lê a Bíblia, não é porque você é dizimista, é porque Jesus morreu na cruz do Calvário. É que você tem acesso ao Pai. Então diga para quem está do seu lado: você é amigo e filho do maior ser de todo o universo. Você é filho de Deus por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Diga para quem está do seu lado: você tem total, completo e pleno acesso ao Pai por causa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você não precisa mais de intermediário. Quando você dobra o joelho, automaticamente você já está diante do Pai. É por isso que Jesus disse assim: quando vós fordes orar, orai Pai nosso que está nos céus. Escute isso: os judeus tinham tanta reverência ao nome de Deus que quando ia orar, tratava Deus na terceira
terceira pessoa do singular. Mas quando Jesus foi ensinar os discípulos a orar, Jesus trouxe Pai para o segundo singular. Era Jesus dizendo: através de meu sacrifício eu trago o Pai para mais perto de vocês. Eu te dou acesso ao Pai como eu tenho acesso a Ele. Escute isso. A cruz apontando para cima fala da nossa glorificação em Cristo. No livro do profeta Isaías, é o próprio Deus que diz assim: a minha glória eu não darei a ninguém. 700 anos 700 anos que Deus não manifestava a sua glória na terra. 700 anos que Israel não via mais o monte tremer, não via mais a arca brilhar, não via mais Deus usar profetas para manifestar a sua glória. Era Deus o Pai dizendo: relacionamento cortado, estou de mal com você, não há mais intimidade entre mim e você. Mas quando o filho está pendurado na cruz e diz assim: Pai, está consumado, João pega a caneta na sua mão e ele começa a falar da glória do Pai. Escute isso: 700 anos que a glória não se manifestava, mas Deus o Pai não suportou. Uma jovem virgem começa a sentir dores de parto, contrações. Quando ela dá à luz e o menino nasce e chora o primeiro choro, João pega a pena na sua mão e o Espírito Santo, através de João, escreve assim: e vimos a glória do Pai através do seu Filho unigênito. Jesus veio restaurar e trazer a glória novamente sobre nós. Se coloque de pé, por favor. Dê a mão a alguém que está do seu lado, em nome de Jesus Cristo. E diga para ele: você não tem ideia do que Jesus realizou por você na cruz do Calvário. Você não tem dimensão do tamanho do amor que o moveu à cruz por seus pecados e por você. Agora diga para quem está do seu lado assim: Jesus veio restaurar a glória do Pai em você. O que Jesus fez foi o seguinte: Ele transferiu o projeto da Arca da Aliança para você. Agora não é mais um baú de ouro que carrega a presença e a glória dele. Agora é você que aonde entra, aonde chega, manifesta a glória e a presença dele. Deus, o Pai, agora manifesta a glória em você. Escute isso. João capítulo 17. Jesus está subindo para Jerusalém. Ele sabe que é o seu último dia de vida. Ele para e faz uma oração. Ele olha para o céu e diz assim: Pai, a glória que tu me deste desde o princípio da fundação do mundo, devolva-me agora. Eu fiquei pensando: Jesus é louco. Já era difícil matar ele como homem, imagine matar ele como um Deus glorificado. Por que é que Jesus pede a glória na hora de sua morte? Salmos 18. Depois que o filho morre e chega diante do Pai, o Pai olha para ele e diz assim: cadê a glória que eu te dei? João 17, Jesus olha para o Pai e diz assim: Pai, a glória que tu me deste, eu dei a eles, para que assim como eu sou um com o Senhor, eles sejam um comigo. Para assim como eu estou no Senhor, eles estejam em mim. A glória do Pai está refletida em você por causa de Jesus Cristo. Agora diga para quem está ao lado: do teu Salvador não é um Jesus vencido, derrotado, judiado e fracassado. Se já era parada dura para Satanás enfrentar ele como cordeiro, imagine agora ressuscitado como leão da tribo de Judá. Não tem para a morte, não tem para Satanás, não tem para o inferno, não tem para meio grupinho de ateus na internet falando mal dele e fazendo filmes obscenos a seu respeito. Jesus
será vencedor e sempre estará acima de tudo e de todas as coisas. Se Paulo, aqui em Filipenses capítulo 2, estivesse compondo uma canção, o versículo 10 e 11 seria o refrão dessa canção. Porque Paulo diz assim: porque Deus o Pai o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é acima de todos os nomes, para que todos os joelhos dos que estão nos céus, plural, e na terra, se curvem diante dele e confessem que ele é o Senhor. Guarde isso. A expressão céus aqui está falando de orânio, mesorânio e eporânio. Orânio, esta abóbada azul que a gente vê bonita, cheia de nuvens. Eporânio ou mesorânio, o céu planetário, onde existem trilhões e trilhões de estrelas, planetas e mundos. E eporâneo, o céu dos céus, aonde Deus o Pai está. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: tanto no mundo de Deus quanto no mundo dos homens, todos os joelhos têm que se curvar diante de Jesus Cristo e confessar que Ele é o Senhor e que não há outro além dele. Glória a Deus. Eu quero que você segure na mão de quem está do seu lado. Feche os seus olhos. Eu quero que só você e Deus olhem agora e agradeça pelo Cristo que subiu na cruz em seu lugar. De repente você não tem o carro que gostaria de ter. De repente você não mora na casa que gostaria. De repente você não passou na prova do Enem e não conseguiu a bolsa que gostaria para a faculdade que queria. De repente você não ganha o salário que gostaria de ganhar, mas você tem o que há de mais precioso. Você tem a salvação da sua alma. Você tem o seu nome escrito no livro da vida. Depois que esta porcaria da teologia da prosperidade foi infiltrada no meio da igreja, os crentes tiraram os olhos do Calvário e da verdadeira bênção. Aí me dá uma raiva quando alguém diz assim: o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás, foi pendurado na cruz. Não tem bênção que Deus te dê hoje que seja maior do que a que Ele te deu há 2000 anos atrás, pendurada na cruz do Calvário. Eu quero que você feche os olhos e agradeça, porque Satanás não tem poder sobre você por causa do sangue de Jesus. Você só está aqui por causa do sangue de Jesus. Tem gente achando que Deus só o ama quando abre a porta de emprego, que Deus só te ama quando te dá uma resposta financeira, que Deus só te ama quando cura uma enfermidade. Eu tenho uma notícia para te dar: Deus não precisa lhe dar mais provas do seu amor. A maior carta de amor escrita por Deus à humanidade foi aquela da cruz do Calvário. A maior prova do amor de Deus por você está em Jesus Cristo. Mas pastor, ele não vai não. Que Satanás dá carro, dá mansão. A gente vê por aí cantor de rapper andando de carro importado e jatinho. O que Satanás não pode dar é salvação da sua alma. O que Satanás não pode fazer é escrever o seu nome no livro da vida. Eu quero que você solte a mão do seu irmão, abrace ele no nome de Jesus Cristo e diga para ele assim: parabéns. Diga para ele: parabéns, porque você já não é mais o mesmo. Diga para ele: parabéns, porque o sangue de Jesus te lavou, te purificou de todos os seus pecados. Diga para ele: parabéns, porque você é nova criatura em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga para ele: parabéns, porque Jesus selou a sua vitória. Parabéns, porque Jesus te reconciliou com o Pai. Parabéns, porque Jesus colocou a glória do Pai dentro de você. Parabéns.
contra você. Não existe mais nenhum tipo de acusação contra a sua vida. Agostinho de Hipona era um beberrão, andava com prostitutas. Um dia que ele aceitou Jesus, uma prostituta encontrou ele na rua, chamou-lhe pelo nome e ele continuou andando, chamou de novo e ele continuou andando, e ela disse assim: eu não te conheço. Ele disse: não, porque ontem eu nasci de novo, não sou mais o mesmo Agostinho, e se tornou o maior teólogo da igreja protestante. O que Jesus está lhe dizendo é o seguinte: se você abrir a porta do seu coração, eu pego a obra do Calvário e coloco dentro de você e faço de ti uma nova. Quero convidar você que ouviu a palavra do Senhor e que deseja nessa noite entregar a sua vida a Cristo Jesus. Eu não estou te convidando para aceitar a Assembleia Batista, Presbiteriana, Universal. Não, Jesus não é uma religião, não é uma placa, não é um rótulo denominacional. Jesus é Salvador e salvação. Há alguém que deseja nesta noite receber a Cristo como seu Senhor e Salvador? Faça um sinal com a sua mão e eu quero orar por você. Há alguém que nessa noite deseja retornar aos caminhos do Senhor? Faça um sinal com as suas mãos e eu quero orar por você. Há alguém que nessa noite sente que as correntes que te prendem precisam ser quebradas? Faça um sinal com a sua mão e eu quero orar por você. Meu Deus! Venha aqui à frente, vocês que levantam a mão, por favor. Glória! Aleluia! Eu quero convidar também você que está com algum tipo de enfermidade. Venha aqui à frente, eu quero orar por você. Você que está fazendo uso de algum tipo de medicação, está lutando contra algum tipo de doença, de enfermidade, venha aqui, eu quero orar por você. A palavra do Senhor diz que Jesus levou todas as nossas enfermidades e as destruiu na cruz do Calvário. Essa doença está de forma ilegal no seu corpo. Ela não tem legalidade para estar aí. E a legalidade dela termina quando você diz que o Cristo da cruz chegou e tem poder sobre a sua vida e sobre a sua história. Eu quero pedir à igreja que estenda as mãos aqui à frente. Nós vamos orar por essas vidas. Escute isso. Há alguns meses atrás, uma igreja no Amazonas me ligou, e já é a 5ª ou 6ª vez que os irmãos me ligam. Há uma igrejinha de madeira em cima do rio Amazonas. 8 horas de barco para chegar na igreja. 3 horas de ônibus do aeroporto até chegar na cidade mais próxima para pegar um barco e chegar na beira do rio. Uma igreja para 20 pessoas. E o irmão que me ligou disse assim: irmão, nós já tentamos vender bala no trânsito. Os irmãos aqui vivem daquele material que se usa para fazer vassoura, de varrer. O irmão que mais ganha aqui ganha R$300 por mês. E a gente passa a ver. O pastor é missionário, e eu não vou falar o nome da denominação, e ganha R$600 por mês. Uma covardia. R$600 com 3 filhos no meio do mato, cuidando de uma igreja com 20 membros. E ele diz assim: nós queríamos tanto trazer o Senhor aqui, mas não temos recursos. E o Espírito Santo falou no meu coração: quanto é que uma alma vale para você? Quanto é que uma vida custa para você? Porque para mim não tem preço. Eu conversei com a minha mulher na esperança de dizer: não faça essa loucura. Mas ela é mais crente do que eu. Fizemos o cálculo e ficava em quase R$6.000 para mim chegar na igreja e ir de volta. Eu disse para minha mulher: o Espírito Santo perguntou quanto é que custa uma alma. Ela disse: passa no banco, tira os 6.000 e vai do nosso bolso, mas anuncie o evangelho lá. Escute isso. Fomos. Tomei a picada de um bicho, fiquei quase morto.
estou recuperando, as mãos ficaram manchadas. Todo mundo disse, essa doença braba que dá lá pro lado da África. E eu falei, está repreendido. E foi uma doença simples, mas foram 38 almas para Jesus. Aleluia! Glória a Deus! 28 jovens batizados com o Espírito Santo. O pajé de uma das tribos escutou lá no meio do mato o barulho de Jesus batizando 28 jovens com o Espírito Santo. Os índios foram socorrer, achando que tinha alguém massacrando os irmãos. Quando chegaram, foram sapecados pelo fogo do Espírito Santo. 8 índios se entregaram a Cristo, e os 8 batizados com o Espírito Santo. Você não sabe o valor que tem uma alma. O que as vidas precisam conhecer é o Cristo crucificado. O Evangelho já está pronto, a semente já foi entregue. Só fale do que Ele fez pelas pessoas na cruz do Calvário e deixe que o Espírito Santo conduz a palavra aos corações. E o Espírito Santo está me dando uma direção para esta igreja. Pastora, pastor, quem Deus vocacionou para a obra é motorista de ônibus. O motorista de ônibus não decide quem sobe no ônibus e quem desce dele. A responsabilidade do motorista é fazer o ônibus chegar no ponto final. A senhora não pode controlar quem vem e quem sai. Seu papel diante de Deus é fazer que esta igreja chegue até o arrebatamento de Cristo. E não se preocupe se disserem que está vazia demais. A menor igreja era de Cristo. 12 membros, mas que incendiaram o mundo, que colocaram o mundo de cabeça para baixo. Eu não estou dizendo que não vai ter crescimento, porque de 12 nós somos milhares. Mas não se preocupe, a videira para dar fruto, o galho seco tem que ser arrancado, para o ramo fraco ser fortalecido e para os fortes continuarem dando fruto. Mas fique tranquilo, a mesma quantidade que desce do ônibus é que sobe também. Deus está no controle desta obra e vai fazer esta obra continuar até o dia do arrebatamento. Confie no Senhor. O papel de vocês é só serem crentes e pregarem o Evangelho. E deixa que a parte difícil é com o Espírito Santo. Ele vai convencendo, ele vai moendo, ele vai trazendo. Só confie no Deus que abriu estas portas, porque as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Estenda as mãos aqui à frente. Nós vamos orar. Escute o que eu vou lhes dizer. Receba isso como uma palavra profética. Deus está tirando o poder das grandes igrejas de Volta Redonda, que já se corromperam com dinheiro, e vai começar a entregar este poder às portinhas pequenas, de pastores simples e humildes, que o seu coração está em ganhar o bairro para Cristo, em ver o menino que está na boca vendendo virar diácono da congregação. É isso que Deus vai fazer. Escute o que eu vou lhes dizer. Nós vamos começar a ver igrejas grandes vazias e igrejas pequenas repletas de almas. Jesus está varrendo e peneirando Volta Redonda. Eu sei do que eu estou falando. Então confie no Senhor e continue fazendo a obra que vocês estão fazendo. Estenda as mãos aqui à frente e nós vamos orar. Senhor, aqui estão estas vidas que reconheceram o poder de tudo aquilo que o Senhor realizou na cruz do Calvário. Quebra, Senhor, todas as correntes do pecado, todo o cativeiro que Satanás armou contra eles. Põe esta alma em liberdade. Traz agora, Senhor, o teu Espírito sobre eles, e que eles vivam a herança que o Senhor conquistou para eles na cruz do Calvário. Senhor, que teu sangue limpe, purifique e apague todo o pecado e o passado pecaminoso
poderoso e escreva uma nova história com Cristo ao seu lado a partir de hoje. Eu quero pedir, Senhor, por aqueles que estão enfermos, há poder e autoridade em seu nome, e nós usamos a autoridade que há em seu nome, e ordenamos agora que todas estas dores, todas estas enfermidades deixem este corpo agora em nome de Jesus Cristo, e que este corpo receba saúde agora em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. E eu peço ao Senhor que o Senhor dê autoridade a cada um dos teus filhos, para que quando entrarem nos seus lares, eles possam decretar que eles e a sua casa servirão ao Senhor Jesus Cristo. Nós decretamos em teu nome, no nome de Jesus Cristo. Pode tomar o seu assento, certos da vitória. Glória a Deus. Escute isso. Para encerrar a minha participação, tem um livro que eu recomendo que todos leiam, escrito por Kenneth Hagin, O Nome de Jesus. Nesse livro, Kenneth Hagin diz que um dia Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, foi convidado para fazer uma visita na casa de uma irmã que estava doente, uma irmã de idade. Quando Charles Spurgeon entrou na casa da irmã, uma coisa chamou a atenção dele. Havia um testamento emoldurado e pendurado na parede da casa da irmã. Ele orou pela irmã, ficou incomodado e decidiu perguntar à irmã: o que é isso? A irmã de idade, enferma, passando por severas dificuldades financeiras, olhou para Charles Spurgeon e disse: Senhor Charles, esse quadro é um presente que eu recebi da minha antiga senhora. A senhora daquela irmã era uma dama muito rica da corte inglesa. Quando ela morreu, ela não tinha herdeiros nem para quem deixar toda a sua herança. Então, no leito de morte, ela lavrou um testamento, deixando toda a sua riqueza para aquela irmã. Mas tinha um problema: a irmã era analfabeta, não sabia ler. Pegou aquele papel bonito, mandou emoldurar e colocou pendurado na parede. Anos passando dificuldades financeiras, sem dinheiro para o remédio, com uma herança enorme pendurada na parede da sala. E tudo isso porque ela não sabia o que aquele pedaço de papel pendurado na parede representava. Isso ilustra o que todos nós temos. O que Jesus conquistou na cruz para nós foi uma herança grandiosa e poderosa. Mas a maioria de nós está sofrendo porque não tem conhecimento do que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Mas eu quero decretar nesta noite que você está saindo daqui levando como posse em suas mãos toda a herança que Cristo conquistou na cruz do Calvário para você. Você e sua casa serão alcançados pela graça de Deus. E eu quero que em um ato profético você estenda as mãos em direção ao seu lar. Eu não sei para onde é a sua casa, estenda as mãos em direção ao seu lar neste momento e diga assim: Satanás, Satanás, hoje à noite, você perdeu todo o poder e toda a autoridade que você tinha sobre o meu lar, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre o meu cônjuge, sobre as minhas finanças e sobre a minha saúde. Porque a partir de hoje eu sei
abençoe essa igreja. Me perdoe pelo horário. Geralmente eu prego até 1 hora, mas vou parar mais cedo, tá, pastor? Brincadeira. Deus continue abençoando, honrando essa igreja. Abençoe a nossa irmã pelo convite. Abençoe a nossa vozinha. Continue preservando a senhora com vida. Eu quero voltar aqui daqui 100 anos e ver a senhora igualzinha a senhora está. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe essa igreja.